Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica 2. Hoje vamos conhecer um assunto bem interessante a esse componente, que se refere às reações de eliminação e substituição. Hoje a aula será ministrada de uma maneira diferente por Breno Silva, pessoa que vos fala, Michele Jamile e Wellington Corrêa. Somos acadêmicos do curso de licenciatura em Química do Instituto Federal do Amapá, no campus Macapá, sob a orientação do professor Haroldo Ripardo Filho. Para que haja competição entre as reações de eliminação e reações de substituição, deve-se entender que as reações de substituição nucleofílica e de eliminação, elas estão frequentemente competindo entre si. Isso se deve ao fator de que a parte reativa, tanto dos nucleófilos quanto das bases, elas possuem um par de elétrons não compartilhados. E por não possuírem esse par de elétrons compartilhados, e por diversos outros fatores como temperatura, por exemplo, o processo reacional ele pode favorecer ao processo de substituição apenas, ou pode favorecer o processo de eliminação. Um haleto de alquila ele pode reagir com íon hidróxido nucleófilo para formar um álcool numa reação de substituição. Ou seja, essa base forte, esse nucleófilo, ele vai atacar diretamente o grupo de saída, o grupo eliminador, substituindo ele na molécula. Ou, por exemplo, também pode ocorrer de reagir com o íon hidróxido, quando é uma base, numa desidrohalogenação, para formar um alceno. Ambas as reações, tanto o processo de eliminação e reações de substituição, os nucleófilos eles são bases em potencial, mas também pode ocorrer em situações em que essas bases elas são nucleófilos também em potencial. Vejamos agora um exemplo bem clássico que nos irá a possibilidade de ver o processo de visualização de como ocorrem esses dois processos, tanto na eliminação quanto na substituição. SN2 versus E2. Para quem não conhece, SN2 significa substituição nucleofílica bimolecular em competitividade com o processo de eliminação bimolecular. Ao olhar esse exemplo, dizemos que as reações elas são ambas favorecidas por uma alta concentração de um nucleófilo ou base forte. Por exemplo, na imagem podemos observar o seguinte: ao lado esquerdo de vocês, ele mostra um nu no processo inicial em que essa base vai atacar a molécula. Se vocês observarem, tem o item A, que ele vai nos apresentar o processo de eliminação bimolecular. O nu, que é a base forte, ele irá primeiramente atacar o hidrogênio beta. Após ser atacado diretamente por essa base, o hidrogênio será liberado como um íon H+, e deixará um par de elétrons livres. Em consequência disso, esse par de elétrons livres ele irá ligar-se aos dois carbonos na cadeia principal, nessa etila, na qual fará com que o carbono alfa, ligado ao grupo abandonador, representado por esse xizinho, tenha agora 5 ligações, rompendo assim sua tetravalência.
E para que haja a estabilidade novamente desse carbono, ele irá eliminar, romper ou fazer a cisão heterolítica com esse grupo abandonador. Seguindo com esse diagrama de flechas, no item A, que se refere à eliminação E2, observamos o seguinte, que temos como produto depois do processo reacional a etila agora com uma ligação dupla entre os dois carbonos, mais a base ligada ao hidrogênio e o grupo abandonador representado por X. Então, o processo de eliminação ele acontece dessa maneira. A base forte ela ataca o hidrogênio beta, que por sua vez deixa um par de elétrons, formando assim, em consequência, uma dupla ligação, e diante disso, o carbono alfa irá promover a cisão heterolítica, na qual irá prosseguir com a eliminação desse grupo abandonador. Ok? Agora, ligado ao processo de substituição, você irá analisar o item B na mesma molécula, que está ao lado esquerdo de vocês, que nos se refere ao seguinte. Ele acontece um processo reacional um pouco diferente. Em vez da base atacar diretamente o hidrogênio beta, agora o nucleófilo ele vai atacar o átomo que contém o grupo abandonador. O que é isso? Em vez dele atacar o hidrogênio, ele vai atacar diretamente o grupo abandonador. Se vocês seguirem agora no processo do item B, nesse diagrama, que nos refere, que nos mostra o processo de substituição por substituição nucleofílica bimolecular, observarão o seguinte, que essa base ela ataca diretamente o grupo abandonador, na qual o carbono terá 5 ligações e, por sua vez, ocasionará na cisão heterolítica direta do grupo abandonador, na qual teremos apenas como produtos final no processo reacional a molécula, a etila, com ligações simples, porém no lugar do grupo abandonador, a base atacante ou nucleófilo atacante, ele tomou o lugar do grupo abandonador na molécula e tivemos apenas a eliminação do grupo abandonador. Então é dessa maneira que acontece o processo de substituição. Sintetizando, entendemos que a base, o nucleófilo, ele ataca diretamente esse grupo abandonador, que por sua vez vai sofrer uma cisão heterolítica, e temos como produtos finais a etila, agora com a base no lugar que antes era do grupo abandonador, e o grupo abandonador que foi forçado a abandonar. Ok? Agora eu passo a palavra a Michelle. Falando agora sobre eliminações em álcool como substrato. Quando aquecido em presença de um ácido forte, a maioria dos álcools sofre desidratação com formação de um alqueno. Normalmente, os ácidos mais utilizados são o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico, que são doadores de prótons. Nesse exemplo que a gente colocou aqui, só para demonstrar um processo de desidratação, nós temos o álcool, o etanol, nós temos o ácido acético, e esse ácido acético, quando reagir com o etanol, ele vai fazer com que uma molécula de água seja separada do etanol. Isso se chama processo de desidratação. Aí, como produto, vamos ter a formação de um alceno e da água. O que aconteceu? A gente pode se verificar nessa reação de eliminação que o reagente, que no caso é o álcool, o etanol, o primeiro carbono estava ligado a uma hidroxila. Esse carbono, ele vai interagir com o hidrogênio do carbono 2, formando uma molécula de água, que
Nessa formação se dá a desidratação do álcool. Após a saída do hidrogênio e da hidroxila, é criada uma ligação π para que os carbonos não fiquem desestabilizados. E essa ligação π é ela que acaba resultando em um alceno, como você pode ver aqui. Então, o processo de desidratação se dá através de um ácido, normalmente o ácido sulfúrico ou o ácido fosfórico, que são os mais utilizados, que reage com o álcool para podermos ter a eliminação, né? No caso, a água, que é retirada do álcool, e temos a formação do alceno e a formação da água. Aqui ainda falando sobre álcools. A temperatura e a concentração do ácido necessárias para desidratar um álcool depende da estrutura do álcool que atua como substrato. Os álcools secundários normalmente desidratam sob condições brandas. Aqui nesse exemplo, nós temos o ciclohexanol. Quando ele reage a uma concentração de 85% do ácido fosfórico, a uma temperatura de 165 a 170 graus Celsius, ele sofre um processo de desidratação, fazendo com que uma molécula de água seja separada do ciclohexanol. Então, temos como produto a formação do ciclohexeno e a molécula de água. E é desse modo que acontece a desidratação nesse caso. Primeiramente, bom dia a todos. Dando procedência ao conteúdo, irei falar agora um pouco sobre o substrato terciário, sem aquecimento e com aquecimento. Então, como podemos visualizar, nós temos aqui um substrato terciário, né, que contém um grupo de saída como bromo, e esse substrato terciário ele tem como reagente o etóxido de sódio e etanol, em uma temperatura em condições normal, no caso 25 graus Celsius. E aí a gente tem o mecanismo E2, né, principal, que é 91%, e SN1, que é o secundário, que é o 9%. Então, por que está acontecendo no SN1? Porque é sem aquecimento, né? Para que acontecesse no SN2, teria que ser com aquecimento. Por isso, o substrato terciário com haletos, há um impedimento estérico no substrato, ele é severo, e uma reação SN2, como falei anteriormente, não pode ocorrer aqui, nesse substrato, nessa reação. A eliminação ela é altamente favorecida quando a reação é realizada a altas temperaturas. Então, qualquer substituição que ocorra, ela deve acontecer através de um mecanismo SN2. Por isso, nós visualizamos aí, né, a saída, né, do mecanismo SN2 com 9%. E aí a gente tem também um mecanismo, um substrato terciário com aquecimento. Então, o aumento da temperatura ele vai favorecer a eliminação de E1 e E2 sobre a substituição. Por isso que a gente visualiza na saída, né, aqui, o E2 somado ao E1, que chega a 100%. Essa reação de eliminação ela tem energia livre de ativação maiores do que as reações de substituição. Por quê? Porque mais mudanças de ligação ocorrem durante a eliminação. Então, a gente está vendo aqui, a gente pode perceber, né, o reagente, né, que a gente já falou anteriormente, que é o etóxido de sódio. E esse sódio ele vai servir somente para balanceamento de carga. Então, ele vai servir para equilibrar a carga aí nessa reação. E a gente pode perceber a diferença, que sem o aquecimento a gente tem
uma temperatura ambiente, 25 graus Celsius. E com aquecimento, a gente tem uma temperatura de 55 graus Celsius. Para que essa reação venha a ocorrer, é necessário essa temperatura. Já no slide seguinte, a gente tem aqui a temperatura, né, que ela é utilizada. Ela utiliza uma base forte estereocamente impedida com íon térmico tóxico, que ocasiona a preferência das reações de eliminação, como aconteceu no slide anterior, já explicado. Aqui na sequência a gente tem a basicidade e a polarização. A gente tem um substrato, né, que temos aí dois oxigênios, um ligado por uma simples ligação e o outro por uma dupla ligação. Somado, né, a um terciário contendo bromo em sua extremidade. Então, com relação à basicidade e polarização, é um fator que é um outro fator que afeta as velocidades reativas das reações E2 e SN2. Então, é a basicidade e a polarizabilidade relativas da base do nucleófilo. Então, a utilização de uma base forte levemente polarizável, como íon amideto ou íon álcool óxido, principalmente um íon impedido, tende a aumentar a probabilidade de eliminação, no caso do E2. E o uso de íon fracamente básico, como o íon cloreto ou íon acetato, ou ainda um íon fracamente básico e altamente polarizável, tal como nós podemos ver aqui o bromo, né? Ele aumenta a probabilidade de substituição de uma SN2. Já não posso dizer o mesmo do íon acetato. Ele reage com brometo de isopropila quase exclusivamente através de um mecanismo SN2. Então, são os exemplos que nós temos, né, aqui citados. A gente vê que tem a soma desses produtos, desses reagentes, e aí a gente tem aqui uma reação SN2 em aproximadamente 100%, e aí a gente tem como produto, né, esses grupos aqui que foram eliminados. O grupo de saída foi eliminado, levando aqui a carga, no caso, carga negativa. Outro fator que favorece o tipo de reação, seja ele SN2 ou E2, ele está intimamente ligado ao tamanho da base nucleofílica. Nesses casos, existem dois tipos que detêm a esse item. O primeiro caso é a base ou nucleófilo sem impedimento, em que o grupo metila ele não é tão volumoso, ele é muito pequeno, na qual não impede, né, que o processo reacional ele favoreça o processo de substituição nucleofílica. Vejamos o exemplo. Temos a retratação, né, do estrutural com o íon bromo, em que ele vai reagir com o íon metóxido, CH3ONA, e por esse íon metóxido ser relativamente pequeno, ele não vai ser impedido. Por sua vez, ele vai reagir diretamente com o brometo de octadecila, fazendo o processo de substituição e eliminação desse bromo. Logo, nos produtos, a seguir se verificando a imagem à direita, podemos observar que a reação ela foi favorecida por processo de substituição nucleofílica em 99%. Ou seja, não houve um impedimento para que essa base ela atacasse diretamente o grupo abandonador. Logo abaixo temos
um exemplo ligado à base nucleofílico, em que a base atacante ela tem um impedimento, na qual vai favorecer o processo de eliminação e não de substituição. Se vocês verificarem novamente, o mesmo processo reacional, a estrutura molecular ligada ao bromo, ele já vai ser atacado pelo íon tércio-tóxico volumoso, né? E por ser muito volumoso, o processo reacional ele vai favorecer o processo de eliminação. Por que isso? Porque os grupos metilas volumosos do íon tércio-tóxico, por exemplo, eles inibem a sua reação através da substituição. Logo, por serem muito volumosos, eles vão permitir as reações de eliminação tenham preferência. Ou seja, o tóxido ele não vai atacar diretamente o grupo abandonador, e sim ele vai atacar o hidrogênio beta, que por sua vez irá deixar um par de elétrons, a formação de uma dupla ligação e, em consequência disso, o grupo abandonador irá deixar a molécula, ok? Diante disso também temos aletos terciários, em que também há esse processo de competitividade. Porém, na conformação de substituição nucleofílica monocular, monomocular e eliminação monocular. Aqui, a título de conhecimento, né, as reações de eliminação monocular, elas são favorecidas com substratos que podem formar carbocátions estáveis, né? Ou seja, através dos aletos terciários. Muito dificilmente irá iniciar o processo de separação do sistema SN1 e E1, porque a energia livre de ativação para qualquer reação que avança a partir do carbocation com a molécula, por exemplo, ele é muito pequeno. Logo, não há o processo de conseguir identificar ou separar SN1 de E1. Na maioria das reações unimoleculares, a reação SN1 ela é mais favorecida sobre a reação de eliminação, porque por ser muito pequena, não há um item que irá impedir e que favoreça o processo de eliminação. Então, a maioria dos casos, o processo de substituição nucleofílica ela é mais favorecida nas reações unimoleculares. O aumento da temperatura da reação também ela favorece a reação através do mecanismo de eliminação custa o mecanismo de SN1. Se houver aumento de temperatura, a tendência é que o mecanismo ele seja por o processo de eliminação, ele aconteça. Se um produto de eliminação é desejado a partir de um substrato terciário, é mais conveniente usar uma base forte e forçar o mecanismo E2, ou seja, eliminação bimolecular, em relação ao mecanismo competitivo de eliminação unimolecular ou de substituição nucleofílica unimolecular. Logo, nesse aspecto, em geral, no entanto, as reações de substituição de aletos terciários, por exemplo, não encontram grande uso como métodos de síntese, né? Todos os aletos eles sofrem eliminações muito mais facilmente. Diante disso, eu passo a palavra a Michelle. Bom dia. Dando continuação à explicação, irei falar sobre os fatores que favorecem um tipo de reação em relação ao outro. No caso, sobre o mecanismo de SN2 versus o E2. Primeiro, vamos falar sobre o substrato primário. O substrato primário ele é tratado como um íon alcóxido. Esse íon ele faz com que o mecanismo SN2 predomine sobre o E2. Por que isso? Nesse exemplo que nós temos aqui, nós temos uma base forte, que ela não sofre impedimento. No caso aí, usamos o íon etóxido. A substituição, como você pode ver, ela é altamente favorecida,
porque a base pode se aproximar facilmente do carbono contendo o grupo abandonador. Então, como está aí na equação? Temos o haleto primário, quando ele reage com esse etóxido, temos uma formação de um produto de 90% de mecanismo SN2, que vai ser o majoritário, porque não houve esse impedimento que fizesse com que a base não se aproximasse desse carbono que está ligado ao grupo abandonador, que no caso é o bromo, para se ter eliminação desse bromo, né? Só que existe uma exceção. Quando nós falamos sobre o terquibutóxido de potássio, a reação favorece o mecanismo E2 sobre o SN2. Isso acontece porque o terquibutóxido ele é um alcóxido impedido exterioricamente. Por isso, a E2 é favorecida, porque temos um impedimento que faz com que a base não se aproxime do grupo abandonador. Por isso que o mecanismo E2 é favorecido. Com relação ao substrato secundário, já ocorre o contrário. Quando usamos uma base forte, ela favorece a eliminação, porque o impedimento estérico no substrato torna a substituição mais difícil. Como se pode ver aqui no exemplo, temos um substrato secundário, quando ele está reagindo com o etóxido, que é uma base forte, tem-se um impedimento que faz com que essa base não se aproxime tão facilmente do carbono que possui o grupo abandonador. Por isso, temos como uma formação de produto 79% de mecanismo E2, que se torna o produto majoritário. E com relação ainda ao substrato primário e secundário, nós não utilizamos nucleófilos fracos e nem bases fracas, porque isso não é tão prático. Primeiro porque em substratos primários, normalmente quando nós usamos bases fracas ou nucleófilos fracos, a reação ela ocorre muito lentamente, então não é comum utilizar. Com relação ao substrato secundário, quando utilizamos tanto o nucleófilo fraco quanto a base fraca, ocorre uma maior produção de produtos. Muitos produtos são produzidos, por isso que a gente não utiliza. Agora eu irei passar a palavra para o seu Wellington. Agora, trataremos um pouco sobre o mecanismo de desidratação de álcools secundários e terciários, que é uma reação IE1. Então, esse mecanismo é uma reação na qual o substrato ele é um álcool protonado. Como podemos ver, o par de elétrons do oxigênio desse substrato vai atacar o hidrogênio desse grupo contendo o oxigênio. Daí, essa ligação é removida para o oxigênio e aí tem-se um equilíbrio. E nesse equilíbrio nós temos o produto que é um álcool protonado mais água. Como podemos ver, a ligação, aqui nós temos um sinal positivo, né, desse oxigênio, por conta da ligação que foi removida para ele. E lembrando que essa protonação ela é um rompimento heterolítico de ligação, né, que acontece entre duas moléculas. Então aqui nós temos o álcool protonado e aqui nós temos a água, que nesse caso seria o grupo abandonador, que saiu do substrato. Já aqui nós temos a etapa 2, né, que fala sobre a ligação carbono-oxigênio, que se rompem.
Aí a gente tem aqui a ligação entre o carbono e o oxigênio. Ela é movida, essa ligação é movida para o oxigênio. E daí a gente tem no equilíbrio, né, como produto, nós temos a formação do carbocátion e da água. Ressalta-se que a ligação do carbono, né, e oxigênio vai acontecer com a liberação dessa molécula de água que leva os elétrons da ligação. E aí vai formar assim, né, esse carbocátion que a gente consegue visualizar, sendo essa etapa uma etapa lenta e considerada também endotérmica. Por fim, o carbocátion ele transfere o seu próton para uma molécula de água, formando lá na frente um ácido. Tá bom? Então aqui nós temos somente, né, o carbocátion e a água, né, sobrecarregada eletricamente. Na etapa 3, temos finalmente uma molécula de água remove um próton do carbono beta, como se podem ver aí, carbono beta no caso do carbocátion, em que vai resultar na formação de um íon hidrônio e um alqueno. Nesse caso, por se tratar de uma reação de ácido-base, qualquer um dos prótons, que são os hidrogênios, dos 3 grupos metila, eles poderiam ser transferidos para a molécula de água. E o par de elétrons deixados para trás, quando o próton é removido, ele tornaria-se a segunda ligação dupla do alqueno. Pode ser visto isso bem claramente no exemplo. Temos o íon hidrônio, a molécula de água, ela está atacando o hidrogênio beta aí do carbocátion e removendo esse hidrogênio, fazendo com que tenhamos a formação do 2-metilpropeno e a formação do íon hidrônio. É isso que acontece nessa terceira etapa. Por fim, a gente tem a representação da terceira etapa envolvendo os orbitais. Como a gente pode observar, né, nessa apresentação, a reação ocorre por meio de um processo iônico. A etapa 2 ela é o entrosamento dos orbitais e a formação da ligação π. Como nós podemos ver, nós temos aqui no início um carbocátion ligado a um carbono beta. E a gente observa também que essa reação acontece em duas etapas. E essas bases, elas são bases fracas. E o orbital, ele é atacado pela retaguarda. No caso, esse orbital é um orbital que está vazio. E a gente vê como equilíbrio aqui o estado de transição para a remoção do próton, do carbono beta, do carbocátion. Aí a gente vê que o estado de transição ele está removendo o próton do carbono beta, desse carbocátion. Então, a gente viu que acontece em duas etapas, aqui está formada, né, a transição, o estado de transição, e daí a gente tem uma outra etapa, onde a gente tem aqui nessa região vermelhinha um orbital sp2, e aqui nessa outra um outro orbital sp2, e aqui nós temos dois orbitais p. A função aqui a gente tem um alcano, né, nesse caso, e como esse hidrogênio aqui ele foi arrancado, então agora ele se encontra ele se juntou com a molécula de água que estava altamente carregada eletronicamente, energeticamente, e daí ele formou um ácido conjugado. E esse ácido conjugado nada mais é do que o íon hidrônio. Tá? E é isso. Aqui nós temos as nossas referências bibliográficas, né, que é o Solomons, Graham, Freile, Gray, Química Orgânica, 10ª edição, Rio de Janeiro, LTD
que é a editora, e no ano de 2012. Bom, essa é a nossa apresentação. Espero que você tenha gostado. A gente deu o máximo de nós, apesar de muita sobrecarga que nós temos, mas nós não poderíamos esquecer, afinal de contas, o senhor é um bom professor, é um professor que sempre nos passa conteúdo, sempre exige de nós para saber se a gente aprendeu ou não. E é isso, professor.